para finalizar o nosso vídeo, já falei sobre o Ali, sobre o Lucas Andrino. Agora, se eu fosse diretor de futebol do Goiás, pronto, agora o Guilherme virou diretor de futebol, quem que eu contrataria para o ano que vem? Olha, é difícil montar um time todo agora, mas uma peça para ser aquele referencial no meio de campo, que no meu entendimento ainda tem muita lenha para queimar, seria o Vitor Bueno. Você lembra dele? Aquele jogador aí em São Paulo, Santos, Atlético Paranaense, revelado nas categorias de base também do Botafogo de Ribeirão Preto. Hoje ele está no Cerezo Osaka, lá do futebol japonês, até aqui com 23 jogos, 4 gols marcados e 5 assistências. Eu gosto do Vitor Bueno, não é um craque, tá? Não é um Alex Dias ou um Paulo Baier, né? Apesar que quantos desses a gente vê aqui no futebol brasileiro, talvez meia dúzia, e olha lá nos principais clubes, né, os mais endinheirados. O Vitor Bueno também não é um jogador barato, é bom que se diga isso, tá? Não é um jogador barato. Ele foi vendido, por exemplo, nesse ano pelo Atlético Paranaense por 17 milhões de reais, tá? Foi essa quantia, 17 milhões, segundo informações do Globo Esporte. Ele tem um contrato por lá até o final de 2026. Então, como eu falei, não é uma transação simples ou algo nesse sentido, mas para mim seria assim um bom referencial técnico. Olhando a realidade, por exemplo, do Goiás para o ano que vem, que não terá dinheiro assim sobrando para dar e distribuir para todos os clubes, todos os jogadores, mas ainda assim é um clube que tem um valor mais alto do que os seus demais adversários. O Vitor Bueno, que no ano passado pelo Atlético Paranaense até que fez uma boa temporada, foram 11 gols e 9 assistências em 59 jogos. É óbvio que para a Série A do Campeonato Brasileiro o Vitor Bueno tem espaço talvez em todos os clubes, tá? Até mesmo no Palmeiras, no Botafogo, seria um reserva, por exemplo, tá? Mas, como eu falei, vai depender muito das cotações, quem que vai aparecer, quais serão os clubes interessados. No Brasileirão do ano passado foram 5 gols e 5 assistências pelo Furacão. Não era um jogador muito querido pela torcida do Atlético, né? Eu acho que até mesmo por ter essa expectativa de ser um referencial, um 10 clássico, não é essa do Vitor Bueno, mas é um jogador que consegue se movimentar muito bem ali pelo lado direito do campo e tem uma boa finalização de fora da área. Eu colocaria esses principais atributos das características, né, da carreira do Vitor Bueno. Ele que teve a melhor temporada lá em 2016 pelo Santos, marcou 13 gols e 3 assistências em 48 jogos. Pelo São Paulo também em 2019 marcou 6 gols em 29 partidas, e esta última temporada, como eu falei, em 2023 aqui no Brasil, também foi boa lá em Curitiba. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse atleta também, e qual jogador você indicaria, olhando para o Goiás no ano que vem, tendo que fazer novamente um elenco com uma característica mais de Série B, e trazendo de preferência alguns jogadores mais jovens, tá? Aí com 25, 26, 28, 30, tá? Alguns, mas não encher de medalhão, igual fez nesse ano também, que eu penso que acabou errando o Lucas Andrino. E hoje para falar sobre o zagueirão Messias, apesar da fase ruim da defesa do Goiás, que vem sofrendo gols há 18 jogos, eu coloco que o Messias é o melhor jogador hoje, tá? Até mesmo considerando as outras posições, no meu entendimento, o Messias é o jogador mais regular nas últimas 10, 15 partidas da Série B pelo Goiás. E o Messias ele só está emprestado ao Verdão até o final desta atual edição da Série B. São 14 jogos até aqui pelo Goiás, sendo 12 deles na Série B do Brasileirão e uma assistente. O Messias tem 29 anos de idade e ainda pertence ao Santos, onde tem contrato por lá até o final do ano que vem. Eu apurei essa informação junto com o Periquito Brisado, um abraço aí pro Iago também, ele me garantiu, tá? O Goiás não existe uma opção de compra no contrato do Messias ao Verdão. Ele tem esse vínculo só até dezembro. A tendência é que no ano que vem retorne para o Santos ou exista uma negociação da diretoria do Goiás para a compra indefinitiva do jogador. O fato é que o Messias vem jogando bem e se continuar assim até o final da Série B, eu imagino que seria um nome bastante útil, visando também o ano que vem. Como não tem um valor definido, e eu acho isso errado, tá? Até já falei em outros vídeos aqui no canal, para mim, independente do jogador, se é bom, se não é, se compensa, se não compensa, você contratando ele por empréstimo, tem que ter um valor estabelecido, tá? E não é o caso do Messias, como eu falei, trouxe essa apuração para vocês também, além da conversa que eu tive com o Periquito Brisado. Hoje, segundo o site Transfer Market, o Messias está avaliado em 600 mil euros, o que na cotação atual daria mais ou menos 3 milhões de reais. Não acredito que isso seja, o Goiás precise pagar tudo isso, tá? Para ficar com o Messias em definitivo. Acho que algo na casa de 1 milhão, 1,5 milhão de reais já seja o suficiente
para o Goiás, por exemplo, contar em definitivo com o Messias. Até porque no Santos, assim, ele não foi mal, mas também não foi bem, né? Foi razoável no ano passado, 43 jogos e 3 gols marcados. O próprio técnico Carille não utilizou ele, né, nessa temporada, apenas um jogo no Paulistão, por isso que foi emprestado ao Goiás. Então, assim, se o Carille continuar no Santos do ano que vem, a tendência com Série A também, o Messias não deve ser aproveitado. Então pode até mesmo ocorrer uma antecipação, né, do seu contrato, uma rescisão, por exemplo, no Santos, e aí ele poderia fechar gratuitamente com o Goiás também visando 2025. Gosto do Messias, pode deixar a sua opinião sobre esse zagueirão aqui embaixo também. Tem outra questão, o Goiás, já nesse contrato atual do Messias, ele paga grande parte dos seus vencimentos. Então, para o Santos, não compensa emprestar ele de novo, vamos colocar assim, pagando 100 mil por mês, por exemplo. Então, isso pode facilitar um acordo com o Messias para o ano que vem. Mas até o momento, a diretoria do Goiás, de forma oficial, vamos colocar assim, ela responde que pensa, né, nesta Série B, está focada as atenções nesta reta final de temporada e decisões como renovações contratuais, saídas, deixa para ao final da Série B do futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião sobre o Messias, desde que ele chegou já tinha comentado que era sim uma boa contratação para o Goiás, é um zagueirão alto, experiente, atento nos lances, né? O que faz de corte do Messias nessa Série B é uma coisa assim invejável, né? Vou até deixar para vocês o mapa de movimentação aqui segundo o SofaScore, uma nota média muito boa de 6.92, principalmente pelo lado direito, e as duas últimas partidas muito interessantes contra o Botafogo e diante o Sport, 29 anos, acho que para a Série B, esse zagueirão ex-América Mineiro, Ceará, Rio Ave em Portugal e também ex-Santos, penso que pode ser uma boa, já pensando numa renovação para o ano que vem. Pode deixar o seu pitaco. Seguindo aqui no nosso vídeo, eu já falei que, para mim, né, visando o ano que vem, acho que o Messias seria uma boa, o Goiás pensar na sua renovação. Tem alguns nomes que daqui até o final da Série B tem que analisar também, como que vai estar desempenhando, mas para hoje eu não pensaria nas suas renovações contratuais, visando novamente um ano difícil como será em 2025. O Marcão, por exemplo, caiu demais de rendimento, desde aquele jogo contra a Chapecoense aqui na Serrinha. Hoje o Marcão é difícil saber qual a função dele no time. Ele não aparece mais para sair jogando igual fazia antes, não desarma, não é um elemento surpreso mais dentro da grande área, ou cabeceios, nada disso. O Marcão hoje é um jogador sem função e parece que perdeu aquele ritmo também. O contrato do Marcão no Goiás vai só até dezembro, tá? E eu hoje, por exemplo, eu não renovaria o contrato do Marcão, muito menos do Sander, né? Um jogador que lesiona demais e quando está em campo também não agrega absolutamente nada. O Sander entrou pouquíssimas vezes em campo nessa temporada pelo Goiás, é mais um que eu pensaria nesta reformulação para 2025. O David Braz, zagueiro também, mais uma decepção. Na Série B não teve erros grotescos, mas foi um jogador que deixou a desejar, tanto na sua parte física quanto também motivacional, de ser uma liderança dentro de campo. O David Braz não foi aquilo que o torcedor esmeraldino esperava e tem contrato no verde até o final do ano que vem. O Regis da mesma forma, mais um que chegou, não consegue jogar, não fica bem fisicamente, quando está em campo não agrega absolutamente nada. O Regis deu apenas uma assistência pelo Goiás nesta segundona, mais um que tem vínculo até o final de 2025. Só para finalizar esta lista aqui dos jogadores mais velhos, né, esses mais experientes, que a gente tinha expectativa e que não ajudaram até aqui nessa Série B, o Thiago Galhardo também, né, um jogador que é caro, custa aí para o Goiás basicamente R$350 mil mensais. O contrato dele é o seguinte: se o Goiás subir, ele tem contrato até o final do ano que vem. Se o Goiás ficar na Série B, o vínculo vai somente até dezembro desse ano. Vale lembrar que o contrato dele no Fortaleza vai até o final de 2025. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esses jogadores, também sobre saídas dentro desse elenco. Eu aumentaria muito mais essa lista, tá? Mas colocando apenas aqueles nomes que a gente tinha uma expectativa no começo da Série B e que não desempenharam um bom futebol, né? Principalmente esses mais experientes, o Wellington, volante também, acho que cabe nessa lista. Tem muito jogo pela frente, né? Eu tentaria avaliar agora quem de fato quer vestir a camisa do Goiás, olhando o ano que vem, principalmente se estiver de novo em uma competição como é a Série B, e os garotos da base. Eu penso que nomes mais jovens, tanto que disputaram o Sub-20, quanto também jogadores já no time profissional de hoje, igual o Nathan Melo, o lateral direito também, o Diego Caio. Acho que são peças que merecem mais chances daqui até o final da Série B, beleza?